nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Padre Júlio Lancelotti, há poucos dias, ele fez uma dura crítica àquelas pessoas que rezam 4 horas da manhã, segundo o que ele disse na homilia da missa, lá na sua paróquia. Não adianta rezar 4 horas da manhã e chutar um morador de rua às 6. Ele então dá uma indireta nas pessoas que rezam o rosário. Pois bem, ontem ele participou de um rito que não é católico, um ritual que não é católico. Ele recebeu um passe de uma mãe de santo. Mas será que isto é conveniente ou inconveniente para um padre católico? E nós podemos analisar da seguinte forma, que é um tanto quanto esquisito criticar quem reza o rosário, que é algo católico, catolicíssimo, critica quem reza o rosário. No entanto, vai e recebe um ritual, um passe de uma crença que não é católica. Então, vamos colocar primeiro o vídeo da crítica do Padre Júlio Lancelotti àqueles que rezam o rosário. Vamos escutar. Nós também vamos marcar lá na Missão Belém um terço às 4 da manhã e nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Não é isso. Você pode rezar o terço às 4 da manhã e às 6 chutar o morador de rua para a rua. Não adianta rezar o terço às 4 da manhã e depois não rezar pelo Papa. A gente tem que rezar às 4 da manhã, é bonito. Mas depois, quantos vão pegar o metrô para ir trabalhar, levando a marmita que nesse calor azeda a comida e não tem onde comer? Então a gente tem que rezar sim, mas tem que viver o que reza. Não adianta rezar e depois não servir aos mais pobres, aos fracos e aos pequenos. A gente reza sim. Eu vou marcar um terço lá na Missão Belém, já que vocês rezam de madrugada também, e saber isso. Pode rezar de madrugada, é muito bom, mas quando for 6 horas da manhã, vai levar um café para o irmão de rua, vai levar um pão para o irmão de rua, que em muitos abrigos, como os da prefeitura, às 6 horas da manhã os põe todos na rua outra vez. Então aqui ele faz uma crítica que podemos apontar como muito injusta, porque tem muitas pessoas que estão rezando o rosário, e eu acho que a maioria das pessoas que rezam o rosário praticam a caridade sim. Então, ele coloca aqui que é incoerente. Isso ele fala. Incoerente. Coerente. Será que é coerente? Agora eu pergunto, será que é coerente para um padre católico tomar um passe de uma mãe de santo que pertence a outra religião, que não é a fé que nós cremos? Será que isso é conveniente? Vamos ver o vídeo. Esse banho são das nossas folhas que aqui é da Amazônia. Tá? O Senhor esteja sempre protegido. Hoje é dia de Ogum. Que Ogum lhe proteja, lhe guarde, que o Senhor sempre leve essa palavra, essa força por onde o Senhor andar. Que seja assim protegido com as armas de Ogum, que é São Jorge, viu? Pois bem, meus irmãos, assim, Ogum não é São Jorge. Não é. São Jorge é um santo católico, Ogum é um orixá do candomblé, da Umbanda. Cada coisa no seu lugar, é o que eu sempre digo. E eu quero trazer aqui uma meditação do querido padre Douglas Pinheiro. Por quê? Porque o padre Douglas, antes da sua conversão ao catolicismo, ele participou de Umbanda, de um candomblé, e ele já contou esse testemunho até lá no Santo Flow. Então é muito forte, porque ele esteve dentro dessa outra religião e hoje ele é um padre católico. Então ele traz luz
segundo a doutrina da Igreja Católica, sobre essa situação? Então vamos colocar aqui, porque a resposta ao padre Júlio Lancelotti sobre se é coerente ou não, quem vai dar é o nosso querido padre Douglas Pinheiro. Vamos escutar. Ainda hoje não, cada vez mais parece bastante frequente nós encontrarmos com pessoas que se dizem católicas, mas que elas frequentam terreiros de umbanda, frequentam, eu não sei se de candomblé também são terreiros, enfim, como se fosse compatível, como se essas duas crenças fossem compatíveis. É uma certa relativização de toda a nossa crença. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, essa frequência indiscriminada, né, ela é em mão dupla. Eu via muito, eu já pertencia a esses cultos muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Né? Numa outra ocasião, quem sabe eu posso contar o testemunho da minha conversão e tudo mais. Mas quando eu frequentava o candomblé, antes da minha conversão, eu me lembro bem que era costume tanto os membros do candomblé ou da umbanda frequentarem a igreja, como pessoas de igreja virem esporadicamente aos terreiros, indiscriminadamente. Mas por quê? Porque ao longo dos séculos, por causa dessa história que eu contei há pouco, criou-se uma narrativa, uma impressão de que as duas religiões se comunicam perfeitamente. Só que essa comunicação é falsa, porque era uma comunicação puramente estética, né? Os santos da igreja foram tomados como um disfarce para um culto, que hoje já não necessitaria desse disfarce, porque hoje nós temos liberdade religiosa. Inclusive, há lideranças do candomblé que lutam pelo fim do sincretismo. Isso é um benefício para as duas religiões. Eles lutam pelo fim do sincretismo porque eles alegam justamente isso. Nós não precisamos mais dos santos católicos para cultuar nossos orixás. Nós temos liberdade religiosa. Então isso é um desrespeito aos nossos orixás e é um desrespeito aos santos católicos. Cada um com o seu culto. Só que isso está meio que impregnado no imaginário popular, entende? Quando nós nos referimos à religião transmitida oralmente. Eu atribuo isso à ignorância. Não tem outra explicação, de ambas as partes. A pessoa que frequenta a Igreja Católica, a partir do momento que ela conhece a doutrina, a palavra, a tradição, o magistério, ela vai perceber nitidamente quão discrepante é uma coisa da outra. O que a doutrina da Igreja Católica diz, padre, sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre Espiritismo, sobre todas essas outras formas de vivência aí da religiosidade? Então, a princípio, nós temos um documento Dignitatis Humanae do Vaticano II que defende a liberdade religiosa. Então, quem quer pertencer a essas religiões tem o direito, deve ser respeitado. Mas os fiéis católicos devem estar cientes da sua identidade, né? E respeitar pessoas, mas não necessariamente concordar com ideias, né? Você citou aí 3 religiões, na verdade. Aqui a gente não teria tempo de explicar a diferença, né? Candomblé é uma coisa, Umbanda é outra, e Espiritismo é outra. Mas, grosso modo, nós como cristãos temos como verdade absoluta a pessoa de Jesus Cristo e o que Ele revelou e o que Ele nos deixou. Dito isso, com base na explicação que eu dei no início do programa, né, de que essas divindades que os negros cultuavam eram forças da natureza, você concorda que manter-se aliado, manter-se ligado a este culto é um ato de idolatria? Antes de tudo, um ato de idolatria. Eu sei que as pessoas querem, às vezes, desembocar direto em envolvimento com o demônio. Não, pode haver uma influência demoníaca, né, em qualquer lugar. Inclusive em práticas católicas, se forem usadas de maneira inadequada. Tá? Eu costumo dizer que o demônio não tem objeto de devoção. Eu já vi o demônio usar
uma guia, um colar de umbanda para oprimir uma pessoa, como eu já vi o demônio usar um crucifixo. O demônio usa o que está ao seu alcance. Mas antes de tudo, o que deve guiar a mente de um católico? A mim não convém cultos que não o de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Ele é o sacrifício agradável a Deus. E somente Ele. Qualquer coisa que não seja Jesus Cristo e a sua igreja, o seu sacrifício eucarístico, né, os sacramentos, qualquer coisa que não seja isso, é incompatível, né? Não pertence a nós. Essas religiões pretendem cultuar elementos da natureza sobre os quais Jesus já mostrou ter poder. Então, por exemplo, que sentido tem eu cultuar uma divindade do mar, como Iemanjá, jogar flores para ela no ano novo, perfumes, etc. Que sentido tem eu cultuar a divindade do mar quando Jesus Cristo é o Senhor do mar e Ele provou isso andando sobre o mar, mandando o mar calar a boca, mandando a tempestade do mar cessar. Ele é o Senhor do mar. E nós vemos isso nos evangelhos. Jesus, portanto, ele veio encerrar estes cultos pagãos antigos. Que sentido tem eu cultuar a água doce de Oxum, como eu mencionei no mito, né, no início do programa, se Jesus é o Senhor da água doce? Quando Ele deu a ordem, a água doce se tornou vinho nas bodas de Caná. Ele é o Senhor da água doce, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor do vento, então não tem mais sentido cultuar lá Yansan ou Iá, ou os raios, porque Jesus demonstra no Evangelho ser o Senhor de todos os elementos. Jesus Cristo é o encerramento destes cultos antigos. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter esta consciência do que é cada coisa e cada coisa em seu lugar. Se a pessoa quer viver em qualquer religião, ela tem a liberdade. Mas para nós que somos católicos, nós temos que viver o ensinamento e a doutrina católica e não outra coisa. Então é incoerente, não tem sentido e é idolatria se um católico deixar de prestar o seu culto agradável a Deus e prestar um culto a uma divindade que não pertence à fé católica. Tá? Eu acho que fica muito claro neste vídeo a incoerência quando se recebe uma bênção, um ritual que não é católico, você crendo e sendo católico. Salve Maria e que viva Cristo Rei.